Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma sessão do nosso evento de e-commerce e retail. E nessa palestra, nesse painel, a gente vai ter o Ciro Ralph, da Klabin. Ele é Product Owner e ele vai explanar para a gente sobre o e-commerce no Brasil, no mundo e as tendências desse mercado. Dentro desse grande tópico, o Ciro preparou 3 subtópicos, subassuntos, para falar um pouquinho mais para a gente de maneira aprofundada. O primeiro é panorama geral de uso de aplicativos no Brasil. O segundo, melhores práticas para e-commerce. E o terceiro, tendências para e-commerce no futuro. Ciro, seja bem-vindo. Te passo a palavra e retorno nos últimos 5 minutos para a gente bater um papo e eu te transmitir perguntas, caso tenha no chat, tá bom? Beleza, muito obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me avisa, por favor, se já estiver visualizando aí, Fernando. Já sim, tá perfeito. Beleza, obrigado, viu? Bom, vou me apresentar rapidamente aqui. Em poucas palavras, eu sou o pai da Flora e pai do Motop. Trabalho com tecnologia há bastante tempo. Estou desde 2010 trabalhando com tecnologia. Já trabalhei com grandes players de e-commerce, como Netshoes, Dafit, ViajaNet, ClickBus. Em 2017, eu comecei a desenvolver o meu próprio aplicativo. Lancei a versão mais perto da atual em 2021, do Motop. Basicamente é um aplicativo que ajuda o motociclista a encontrar onde estacionar de maneira gratuita aqui na cidade de São Paulo, sem tomar multa também, que é uma coisa bem importante. E também a conseguir descontos em motopeças, em serviços, produtos, enfim. Atualmente eu sou professor de gestão de produtos digitais na Digital House e trabalho como Product Owner na Klabin. E toco as atividades do Motop em paralelo a tudo isso. Bom, vou trazer um pouco do contexto brasileiro, né? Então, vou falar um pouco sobre e-commerce, né? E já dá até umas explanadas aqui, né? O que é esse e-commerce, né? É basicamente mobile commerce, ou mobile commerce, ou, né? Não importa a pronúncia, mas basicamente são empresas e ferramentas, soluções que estão baseadas unicamente para dispositivos móveis, né? Então, eles trabalham com a interface sempre através do celular, seja através de aplicativo ou através de uma plataforma web, tá? Trazer um pouco aqui do contexto brasileiro, eu gosto bastante dessa foto, né? Os índios usando o celular para fotografar e filmar os rituais deles, eu acho que é uma coisa muito brasileira, muito interessante. No Brasil, a gente tem mais celulares do que pessoas, sim. Então, a gente tem mais celulares ativos do que pessoas, de fato, no Brasil. Então, isso é um dado que já é bem interessante para a gente ver o potencial dessa ferramentinha maravilhosa, esse computadorzinho que a gente carrega no bolso todos os dias, né? A maioria dos usuários brasileiros, né, já trazendo um pouco desse panorama, estão utilizando agora o pós-pago. Até 2019 ali, ainda o pré-pago ainda tinha um pouco mais de aceitação, e aí começaram a ter alguns planos mais flexíveis, né, por conta das operadoras, começaram a mudar um pouco o negócio deles, e aí a gente hoje tem muito mais gente usando a pós-pago. Isso é interessante porque já mostra que as pessoas têm já uma predisponibilidade até investir nisso, né, em colocar uma grana ali para ter um acesso bacana, para ter uma conexão bacana. Então, as pessoas, além de ter um smartphone, elas também estão dispostas a pagar para ter acesso a planos ilimitados, por exemplo, ou uma banda larga maior, né, para consumir. No Brasil, a maior operadora é a Vivo. A Claro, ela deu uma subida aqui com a compra da Nextel, mas ainda assim está em segunda colocação, né? E a Oi é a que vem com a menor porcentagem no market share. A maioria dos usuários do Brasil estão utilizando
eu vou falar mais para frente sobre isso, né? Mas a maioria usa Android, e aí a gente dá uma olhada também nas marcas, né? A maioria das pessoas estão usando Samsung, praticamente metade do mercado utiliza Samsung, depois a gente tem Motorola, e aí entra a galera do iOS, né, da Apple, e aí vem algumas outras marcas, inclusive algumas marcas importadas e chinesas entrando aqui também dentro do mercado brasileiro. Isso é interessante porque quando a gente fala de sistema operacional, né, de Android, as marcas elas modificam um pouquinho o Android para funcionar de uma maneira diferente para cada tipo de aparelho. Então, quando a gente desenvolve um aplicativo, é bom a gente saber também que tipo de dispositivo as pessoas vão utilizar para acessar o nosso aplicativo, para acessar o nosso site. Então é sempre bom a gente estar de olho em que tipo de celular ou qual versão do Android que elas usam, de qual fabricante de Android que eles estão usando. Isso é bem importante para a gente ter um pouco de controle em relação ao desenvolvimento do aplicativo ou do nosso site para celular. O Brasil é o quinto país, né, com maior quantidade de usuários de smartphones. A gente perde para a Índia e China, né, que tem uma população gigantesca. Seria muito difícil, inclusive, da gente conseguir bater esses países. Mas a gente está ali no top 10, né, na verdade no top 5 de usuários de smartphone. Então, tem muita gente usando muito smartphone por muito tempo também, né? Então a gente está no top 10, né? Na verdade, a gente é o primeiro país que as pessoas passam mais tempo utilizando aplicativos. E aí eu até já deixo uma provocação aqui, né? Será que isso é um motivo de orgulho mesmo, né? Da gente levantar a taça e comemorar que a gente está usando bastante aplicativo? Ou será que é um motivo de vergonha, né? Será que a gente está utilizando essas 5 horas aí? Será que pelo menos 50 minutos é utilizando algum aplicativo de produtividade, educação, alguma coisa assim? Ou a gente está só navegando em rede social e fofocando no WhatsApp, né? Fica a provocação, porque sim, eu sou provocativo. Aí agora falando um pouco mais no detalhe dos usuários, né? Como eu já falei, mais de 89, né? Quase 90% das pessoas aqui no Brasil estão usando o Android, 10% usa iOS, e uma coisa que é bem interessante desse slide é que 1% nem sabe que tipo de sistema operacional está utilizando. Ou seja, o celular realmente ele tem uma penetração muito grande, mas algumas pessoas têm um nível muito baixo de interação ou de engajamento com o celular. Então, putz, eu nem sei que sistema operacional que eu estou usando, se é iOS, se é Android, nunca baixei um app. Então, existe ainda algumas pessoas que elas têm acesso ao celular, mas elas não utilizam, né, todo o potencial que essa tecnologia traz para elas. A maioria das pessoas já baixaram algum aplicativo, então já fizeram download, mas 2% nunca nem baixou um aplicativo. Então tem essa galera que nem sabe que sistema operacional está usando, que nunca nem baixou um aplicativo, que nem sabe em que loja que se baixa um aplicativo, como funciona tudo isso. Então é interessante que a gente vê que há realmente uma penetração grande, mas ainda existe uma porcentagem de usuários que está engatinhando, digamos assim. Outra coisa interessante é que mais de 40% das pessoas, né, baixou um aplicativo a menos de 24 horas, né, instalou um aplicativo ali novo no seu smartphone, mas também já tem quase 40%, né, quase igual a 37%, também já desinstalou um aplicativo nas últimas 24 horas. Isso é uma coisa que é bem interessante porque as pessoas elas têm memória, né? Nós temos memória para guardar aquelas fotos que tem uma micro variação da foto, mas a gente não tem memória para armazenar um aplicativo ruim. Se o aplicativo não presta o serviço que ele está se propondo ali, se ele não faz não traz uma experiência bacana, a gente simplesmente desinstala o aplicativo. Então, meio que na mesma proporção ali que a gente instala aplicativos novos, a gente desinstala porque aquele aplicativo não foi útil para a gente ou não serviu para o que de fato ele estava se propondo.
Além disso, uma coisa que é bem interessante de ressaltar aqui é que existe uma concorrência gigantesca, né? Existem milhares de aplicativos. Se você procurar por aplicativos de calculadora, existe mais de 400 mil aplicativos de calculadora. Então, como tem essa concorrência gigantesca, mais de 1.500 apps entrando novos, né? Mais de 1.500 apps novos entrando na Google Play por dia. Então, a concorrência é gigantesca e, de fato, se um aplicativo não funcionou, eu vou baixar o próximo, até achar um aplicativo que seja a minha cara, que funciona da maneira que eu estou esperando. É um dos motivos também que a galera desinstala bastante aplicativo. O que a galera mais utiliza no dia a dia? Então, o pessoal está usando muito rede social, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, são os 3 principais aplicativos que as pessoas mais utilizam e são os 3 aplicativos que as pessoas também mais passam tempo ao longo do dia utilizando. Então, basicamente, são 2 redes sociais, né? De fato, o WhatsApp eu também considero como uma rede social, mas é também uma ferramenta de comunicação, né? Tanto Instagram e tal. Então, tem muita gente que usa o WhatsApp por trabalho, etc. Mas, basicamente, a gente está com 3 redes sociais aí nos 3 aplicativos que são mais utilizados durante o dia pelo brasileiro. Por que a gente usa tanto, né, aplicativo? O primeiro motivo que eu trago aqui é porque é de graça, né? Muitas operadoras, elas trazem esse benefício para você de usar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram de uma maneira ilimitada, então você pode trocar quantos vídeos e fotos você quiser no WhatsApp, que não vai consumir da sua banda. Então, há sim, né, um incentivo por lado da indústria de telefonia também, para que a gente use bastante os aplicativos, né? Além deles trazerem muita facilidade, muita praticidade para o nosso dia a dia. E os principais apps, né, os apps que estão na home dos brasileiros são, de fato, essas 3 redes sociais aí, né? O Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Eu até brinco que se um dia o Mark Zuckerberg desencanar lá da Meta e resolver tirar tudo da tomada, o brasileiro pira, né? Porque o brasileiro vai falar, meu, e agora? Para que eu vou usar meu celular? Não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Facebook. O que eu vou fazer com essa brincadeirinha aqui, né? Com esse computador poderoso que está no meu bolso? E outra coisa que é interessante é que, para algumas pessoas, a gente já vê, né, na primeira tela aplicativo de banco, né, Nubank, Caixa marcando presença aqui, que é outra coisa também que a gente vê um aumento muito grande no uso aqui no Brasil. O número de contas que o Nubank atingiu foi gigantesco, assim, né? Exponencial, e a gente percebe que as pessoas também estão cada dia mais utilizando o banco, né, através do celular. É claro que a pandemia, né, a coisa da Covid, ela trouxe um fomento maior, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, para uso de celulares, né, para uso de aplicativos, até porque o banco estava fechado, as pessoas não podiam ir até a agência bancária, então muita gente foi meio que forçada, né, eu acho que não há lado bom na pandemia, mas rolou sim, de fato, e a gente tem que ter a noção disso, de que as pessoas passaram por uma revolução digital, uma transformação digital, meio que forçada, inclusive, por conta disso. Mas houve sim essa movimentação, né, de muito mais pessoas utilizando banco através do celular. Aqui um pouquinho sobre os aplicativos mais baixados, né? Dentro do Google Play, dentro do Android, a gente vê uma curiosidade aqui, né? A gente vê uma presença de jogos aqui. Então, a gente vê aqui o Batatinha Frita, o 456, alguns jogos aqui, o Squid, alguns joguinhos aqui dentro do top 10 de aplicativos baixados. Entre os aplicativos pagos, uma coisa que é interessante é o Minecraft, né? Ele está aqui tanto para Android, tanto para Android quanto para iOS. E quando a gente olha para os aplicativos mais baixados para o iOS, a gente não vê, né, para iPhone, a gente não vê uma presença aqui de games, né? Então a gente percebe que é importante que a gente separe esses segmentos de usuários, né, usuários de iOS e usuários de Android, porque o comportamento deles, de fato, são diferentes, tanto para utilizar o aplicativo, quanto, né, no consumo de aplicativo que eles têm. Então aqui a gente vê já nenhuma presença nos top 10 de games, por exemplo, quanto para Android a gente tem uns 3, 4 games ali já marcando presença no top 10.
Um pouco sobre a desinstalação que eu estava comentando, né? Desde 2021 a gente viu um aumento fortíssimo na taxa de desinstalação. As pessoas estão desinstalando o aplicativo cada vez mais rápido, e isso para você que trabalha com mídia, principalmente mídia para aplicativo, é um ponto bem importante aqui, né? Porque a gente basicamente até, sei lá, 2018, mais ou menos 2017, 2018, a gente colocava muita grana em instalação de aplicativo, mas a gente não tinha um retorno tão alto dessa grana, porque as pessoas baixavam o aplicativo, utilizavam uma vez, se tivesse uma experiência ruim, no mesmo dia já desinstalava o aplicativo, e basicamente a sua grana indo para o ralo, né? Você colocou ali, sei lá, uma grana para fazer mídia, para trazer usuários, e aí você vê 80% desses usuários saindo no primeiro dia de instalação. Então, é basicamente o dinheiro indo pelo ralo mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Quando a gente desenvolve um aplicativo, coloca um aplicativo na loja, começa a fazer uma campanha de mídia, por exemplo, para esse aplicativo, é muito importante que a gente pense também na retenção desses usuários, né? Como que a gente vai fazer para manter esses usuários? Trazer o usuário, né? Fazer o download do aplicativo é só o primeiro passo numa jornada muito grande aí que a gente tem dentro do uso do aplicativo, né? Como eu falei, né, da retenção, a retenção ela tem diminuído cada ano, né, tá menor, principalmente no dia 1 aqui. Então, por exemplo, 80% até 2021, 80% das pessoas, né, quase 80% das pessoas desinstalam o aplicativo no primeiro dia. Então, para você que está fazendo mídia, é um ponto super importante aqui de atenção, né? Você não pode colocar mídia para perder 80% dos seus usuários no primeiro dia, talvez sem concluir a sua meta, o seu objetivo, né, fazer a conversão que você está esperando. Como eu falei, né, a pandemia, de fato, ela meio que forçou, meio não, total, forçou uma transformação digital, né, e as pessoas começaram a usar o smartphone de uma maneira diferente. Então, 44% das pessoas começaram a ter a primeira experiência com banco online a partir da pandemia. Antes da pandemia, era uma pessoa que era 100% física, digamos assim, né? Ela ia até o banco, pegava a fila, pagava os seus boletos lá na fila, e hoje as pessoas já perceberam que existe uma maneira muito mais simples de fazer isso com um computadorzinho que está no bolso da gente o dia todo, né? Mais de 50 das pessoas, né, mais de 50% dessas pessoas são pessoas de baixa renda, pessoas que não, que achavam, né, que tinham uma visão de, putz, cara, banco online, isso aí é coisa de quem tem grana, né? Spotify é coisa de quem tem grana, Netflix é coisa de quem tem grana. E hoje em dia as pessoas estão vendo que não são coisas tão inacessíveis assim, né? É muito fácil você ter uma conta digital de banco, a maioria delas você não paga taxa alguma, então as pessoas estão percebendo também os benefícios que trazem, né, os aplicativos e as tecnologias para celular. E 72%, isso que é interessante, 72% das pessoas começaram a ter esse acesso, né, mudar esse hábito realmente usando o celular. Isso é uma coisa interessante. A gente até usa um termo, né, que são as pessoas somente móveis, digamos assim, mobile only, não sei, traduzindo porcamente aqui, mas são as pessoas que usam só celular. Então, elas se comunicam com outras pessoas através do celular, elas pedem comida pelo celular, elas transferem dinheiro pelo celular, e elas não utilizam tanto o desktop na rotina dessas pessoas. São as pessoas que estão há mais de 30 dias, há 30 dias ou mais, utilizando única e exclusivamente o smartphone. E no Brasil, a gente já tem uns 30% dos usuários de internet que são pessoas mobile only. As pessoas só estão usando o celular para interagir com outras pessoas, com outras empresas, né, com serviços, adquirir produtos, etc. Outra coisa que foi bem interessante, a gente percebeu que a pandemia ela trouxe o hábito também de consumo diferente dentro de assinaturas. Então as pessoas estão mais dispostas, a cada ano que passa, as pessoas estão mais dispostas a pagar por assinatura, seja de um streaming de TV, de séries e filmes, de música, ou de assinatura de revista para receber conteúdo, enfim, as pessoas estão mais dispostas a assinar as coisas e manter a assinatura deles dentro do Google Play, da App Store, para ter acesso a alguns conteúdos diferentes, né?
Outra coisa é a receita, né? A receita dentro dos aplicativos também tem aumentado bastante, e a gente vê aqui que é uma coisa bem curiosa, e talvez não é só no Brasil que acontece isso, mas aqui é muito discrepante, né? Aumenta aqui, de aplicativos de relacionamento, né? Então, os aplicativos de relacionamento, eles têm umas ferramentas de engajamento, né? Muitas estratégias de engajamento, muitas estratégias para aumentar a monetização deles e, de fato, eles conseguem ter uma monetização muito forte, muito grande aqui no Brasil, através dessas técnicas que eles utilizam, né? E aí depois a gente vê que é uma coisa que eu acho que é muito boa, né? Que tem aplicativos de negócios, de fato, e de produtividade aqui, que as pessoas estão percebendo também que faz sentido você assinar alguns aplicativos de produtividade, alguns aplicativos de negócio que vão trazer alguns benefícios para você, né? Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que trabalha com contabilidade não precisa mais carregar uma calculadora, aquela HP famosíssima que a galera usa. É só baixar um aplicativo, né? E antigamente, sei lá, uns anos atrás, a calculadora custava 200 e o aplicativo custava R$ 49,90. Então, por que que eu vou ter uma calculadora física se eu posso ter um aplicativo que custa muito mais barato e que traz realmente o mesmo benefício da calculadora física? Inclusive, até melhorado, né? Porque o aplicativo, ele é atualizado, sei lá, cada 15 dias, uma vez por mês, enquanto a calculadora física, para você ter uma atualização ali, só comprando outro dispositivo de fato, né? Outra coisa, né, que eu estava comentando, da galera que é mobile only, né? Realmente desse pessoal que só usa o celular. Então, 51%, né, no Brasil, já em 2020, já usava o celular para fazer tudo. Então, a gente vê que é uma galera fiel ao celular e que está usando o celular para fazer tudo. É uma galera que, se você contar com acesso desktop, você está contando com uma coisa que não vai acontecer, porque essa galera não vai acessar a sua plataforma, o seu serviço, o seu produto através de um desktop. Eles vão cada vez mais utilizar o celular para resolver todas as questões da vida delas, todas as questões do cotidiano que a gente passa. Estamos contextualizadas, agora somos pessoas contextualizadas em relação ao uso de aplicativos no Brasil, e eu vou falar um pouquinho sobre as melhores práticas, né, que a gente tem feito, realmente falando principalmente de marketing mobile, né, marketing para celulares e para aplicativos. E a primeira coisa que a gente tem que destacar já nesse cenário são as tecnologias, né? Algumas tecnologias aqui que elas trazem possibilidades novas, né? Para quem trabalha com comunicação, com marketing, a gente vê que existem novos canais, novas maneiras de se comunicar com as pessoas. Então, vou falar primeiro de uma que é bem importante, que é a geolocalização, né? E aí existe uma diferençazinha entre geolocalização e hiperlocalização. Geolocalização funciona basicamente utilizando as antenas de celular. Então, o celular, para ele funcionar, ele tem que estar captando o sinal de algumas antenas e normalmente ele recebe sinal de várias antenas, né? Porque tem mais de uma antena próxima ao dispositivo. E a geolocalização, ela utiliza uma triangulação, então ela pega as 3 antenas que estão recebendo o sinal daquele celular e eles conseguem saber que naquele triângulo ali tem uma pessoa, tá, o usuário XPTO lá utilizando. Mas você não consegue ter uma certeza, por exemplo, se a pessoa está na Avenida Paulista ou se ela está numa avenida paralela ali, numa rua paralela à Avenida Paulista. Então você sabe que ela está dentro daquela triangulação, mas não tem exatamente o ponto exato onde a pessoa está. Quando a gente fala de hiperlocalização, a gente está falando de usar o GPS do dispositivo da pessoa. Então, o celular ele já vem com vários sensores, né? Um deles é o sensor de GPS, e a gente consegue usar aí, sim, de fato, a hiperlocalização. Então, a gente consegue saber exatamente se a pessoa está na Avenida Paulista, ou se ela já saiu da Avenida Paulista, se ela está na Rua Consolação, se ela está numa estação de metrô, por exemplo. E a gente consegue ter acesso, inclusive, ao nível do mar que a pessoa está. Então, se eu consigo saber se a pessoa está no 10º andar no prédio, no 20º andar de um prédio, ou se ela está andando no metrô através do nível do mar, que é uma das informações que o GPS também traz para quem usa a hiperlocalização, né? De fato, o GPS do dispositivo.
QR Code é outra tecnologia que o celular, eu falava disso há 4, 5 anos atrás, as pessoas falavam, o quê? Colocar esse quadradinho preto todo feio na minha arte? Jamais. E hoje em dia é uma coisa que está super comum, né? A TV usa bastante, dentro, o programa ali exibe um QR Code para você ler e interagir com o apresentador. Várias marcas começaram a utilizar o QR Code nas suas peças também, então é muito comum de hoje em dia ver no metrô, no mobiliário urbano, muita peça de offline também, revista, impresso. As pessoas cada dia mais estão utilizando o QR Code, porque é de fato uma via muito fácil de você dar um link para a pessoa, ou uma ação de fato para a pessoa. Dentro do QR Code você pode colocar uma ação para abrir o WhatsApp e já mandar uma mensagem para um número específico, ou abrir um site, abrir um vídeo, enfim, existem inúmeras opções aí de como utilizar o QR Code, e cada dia mais os usuários estão mais habituados com o uso do QR Code também. Realidade aumentada, né, realidade virtual, mais para frente eu vou falar um pouco especificamente de como o e-commerce tem utilizado isso, mas é outra coisa que tem aumentado o uso, né? Eu acho que o grande shift que rolou da realidade aumentada foi o Pokémon Go, aquele joguinho que lucrou 500 milhões em 5 dias, né? É muita grana. Eu, para ganhar 500 milhões, tenho que trabalhar 3 anos, gente. É absurdo isso. Só que não, né? Óculos de realidade aumentada, né, de VR também, as pessoas estão começando a se acostumar a utilizar para ter novas experiências, e aí a gente pode, eu vejo muito isso com muita frequência no ramo imobiliário, né? Putz, por que que você vai fazer a pessoa se deslocar, sei lá, 30 quilômetros para visitar um loteamento que você está fazendo, se dentro do shopping mesmo a pessoa pode colocar o óculos ali e ter uma sensação de como vai ser o loteamento dela, de como vai ser a casa dela, que está, sei lá, 300 não, sei lá, 30, 40 quilômetros daquele shopping. Então, é uma das experiências que tem crescido também. Wallet, né, carteira, cada dia mais as pessoas estão utilizando o celular para pagar as coisas. Eu hoje só saio de casa com o meu celular. Meu celular tem a minha habilitação, então tem a minha documentação, ele tem os meus cartões cadastrados ali, eu consigo pagar por aproximação em 90% dos lugares que eu vou, então já dispenso a carteira. Eu uso só o meu celular como a minha carteira, uma carteira móvel, eu não preciso sair de casa com o celular e com a carteira, eu uso só o celular para tudo. Bluetooth é uma outra conexão que é bem importante, né? Principalmente para quem trabalha com marketing, mais um canal de comunicação que a gente tem com o usuário, é mais uma via de comunicação que a gente tem. E aí eu vejo grandes cases interessantes, principalmente falando de e-commerce, né? Utilizando o Bluetooth dentro das lojas para identificar o usuário que chegou, para mandar uma notificação, principalmente quando você já tem alguma comunicação com esse usuário. Por exemplo, o usuário tem o seu aplicativo instalado e ele entra na sua loja física. Você consegue identificar através do Bluetooth quem que é aquela pessoa, se é aquele usuário, se ele tem um aplicativo, mandar uma notificação para ele através do seu próprio aplicativo, através do Bluetooth, com e-beacons, enfim. Existem várias opções também para trabalhar com Bluetooth e se comunicar com as pessoas. NFC, que é muito utilizado principalmente para pagamentos, né, que é a comunicação ali de um campo próximo, né, você aproximar os dois celulares para trocar contato, trocar foto, fazer pagamentos, né, existe também essa possibilidade. E o RFID, que é uma frequência um pouquinho diferente, que é uma frequência de rádio que funciona também em alguns celulares, principalmente nos mais modernos. E ele substitui, por exemplo, o cartão de acesso de condomínio, ou de cancela, esse tipo de coisa, você consegue configurar para que o seu celular faça esse trabalho também, para você conseguir abrir uma portaria ou abrir uma porta usando esses cartões de acesso, cartão de crachá, que basicamente usa a mesma tecnologia. Então, fica claro aí que o celular, que as tecnologias, elas estão trazendo aí cada vez mais possibilidades para a gente se conectar com as pessoas.
Vou falar um pouco sobre a presença, né? De fato, o celular já é a segunda tela, então a TV já usa, já sabe que a pessoa está com o celular na mão, já fala, putz, você quer falar com a gente? Manda uma hashtag, manda sua mensagem para a gente. Então, a mídia já usa o celular como segunda tela. Aplicativos corporativos também, cada dia mais utilizados, então você consegue coletar dados, você consegue fazer controle do seu estoque, você consegue gerenciar um projeto, tudo na palma da sua mão, você não precisa de um desktop, por exemplo. Isso é muito interessante. Eu fiz um trabalho com uma empresa de bens de consumo e eles conseguiam coletar dados do Brasil inteiro, através dos promotores deles, de venda, de todos os concorrentes. Então, ele queria saber, putz, eu quero saber se meu concorrente está me vendendo o produto dele muito mais caro, muito mais barato que o meu. Ele tinha um mapa do Brasil, ele sabia onde o concorrente dele estava vendendo mais barato, onde o concorrente dele estava empatando o preço, onde o concorrente dele estava aumentando o preço. Então, traz uma visão também muito interessante. Controle de estoque também, hoje em dia, se você quiser montar uma loja no shopping, você precisa só de um celular, você não precisa ter um computador, uma impressora e etc. Só com o celular você já consegue resolver todos os problemas, receber, pagar e etc., usando o celular, né? Já o targeting, que é outra coisa que é bem presente, né? A gente consegue identificar onde as pessoas estão e a gente consegue oferecer, por exemplo, o nosso sorvete para uma padaria perto de onde aquela pessoa está. Pô, olha que legal, você só vai dirigir 3 minutos a mais para tomar um Ben Jerry, que de fato é um sorvete maravilhoso, né? Fica aí a dica. E você consegue, através da geolocalização também, personalizar o seu conteúdo. Então você consegue, isso aqui é um jogo que eu não indico para crianças principalmente, que você precisa executar uma pessoa, né, dar um tiro na outra pessoa, e o que eu acho legal desse jogo, o jogo não é legal, né, apesar dessa proposta, mas ele consegue personalizar a experiência do game para falar que, ó, a pessoa foi o último, né, o criminoso procurado, ele foi visto pela última vez na Marginal Pinheiros. Isso porque eu estava usando o game aqui em São Paulo. Se eu estivesse usando o game, sei lá, no Rio de Janeiro, ia estar escrito que visto pela última vez em Ipanema, Copacabana, enfim, sei lá. Mas isso é bem interessante. Então, imagina que você está desenvolvendo um aplicativo ou um game que seja global, você consegue usar a geolocalização para entender se a pessoa está no Brasil, eu vou cobrar em real, se a pessoa está na Argentina, eu vou cobrar em pesos, enfim, várias condições que a gente consegue utilizar. A mesma coisa para a condição climática, né? Se você sabe que a pessoa está em São Paulo, por exemplo, e você tem um e-commerce, você consegue ter acesso à meteorologia, né? Através de tecnologia, de várias APIs que estão abertas aí para isso. Você consegue saber se está fazendo sol, se está fazendo frio, se está chovendo, e aí você consegue, de fato, oferecer um produto que esteja de acordo para aquele momento, para aquela situação. Então, se está chovendo muito em São Paulo, eu tenho um e-commerce, eu consigo oferecer um guarda-chuva para essa pessoa que está em São Paulo, enquanto lá em Recife eu estou oferecendo chinelo, porque eu sei que lá está muito calor, está muito quente, e é isso que as pessoas vão consumir lá. Então, eu consigo ter uma personalização de conteúdo muito grande usando a geolocalização. Aqui é um exemplo de Ciro, como não fazer geolocalização. Sim, só uma observação, a gente tem mais 2 minutinhos, tá bom? tá, tranquilo, tranquilo. Aqui só um exemplo de como não fazer geolocalização, né? Não pedir para a pessoa atravessar a cidade e ficar mais de 1 hora dirigindo para comer pizza. Isso não se faz, você consegue utilizar de fato uma localização próxima. Outra coisa que a gente tem feito, tem visto muito, é um marketing para aplicativos no offline. Então, o iFood coloca as pessoas dentro do restaurante para indicar como usa, né? Para ler o QR Code, você precisa ler o QR Code, está com dúvida, essa pessoa ali de fato está vestindo a camisa do iFood pronto para ajudar as pessoas a interagir com o aplicativo. Isso cada vez mais a gente vê dentro de restaurantes, etc. E-mail marketing é outra coisa que funciona também, as pessoas abrem o celular, abrem muito e-mail através do celular, e essa daqui é uma maneira de como não fazer, de novo, né? Uma experiência muito ruim, aqui você não consegue ler o call to action, mal dá para ler o que está escrito aqui. Então é como não fazer e-mail marketing, é esse slide. Como de fato fazer e-mail marketing é responsivo. Então você tem um e-mail que vai funcionar bem no desktop e que vai funcionar bem também no celular. Isso é bem importante, a gente tem que ter a consciência que a pessoa está usando uma tela menor, uma tela reduzida, e a gente não pode trazer um e-mail gigante para ela, porque ela não vai ter como acessar.
Agora falando um pouco mais de e-commerce, né, de mobile commerce, quando as pessoas têm uma experiência ruim, né, dentro de um e-commerce, elas procuram de fato outra marca, procuram seu concorrente. E o que mais incomoda as pessoas, né, principalmente no site mobile, é a demora para carregar o conteúdo. Então, putz, demorou para carregar o conteúdo, as pessoas vão sair do seu site, vão para o seu concorrente. Mais de 53% das pessoas abandonam um site que demora mais de 3 segundos para carregar. 3 segundos na nossa vida, gente, não é nada, não é nada. Acabou de passar 3 segundos aqui, eu fiquei 3 segundos em silêncio, vocês nem perceberam. Não é nada. Então as pessoas abrem o celular, putz, estou tentando acessar o site, não funcionou, tchau, vou para o seu concorrente. E aqui só para trazer um pouquinho de como essa velocidade impacta, né? Aqui eu estou falando sobre a Amazon, um dos maiores e-commerces, né, do mundo, e eles têm mais de 2 bilhões de visitas. Se eles ficarem meio segundo mais rápido, eles já vão lucrar mais de 700 milhões por ano. Então, isso, meio segundo é uma coisa muito, muito, muito pouca, assim, né? E você consegue aumentar muito o seu faturamento, deixando o seu site meio segundo mais rápido. Então, a velocidade hoje ela é muito importante, principalmente para o acesso de telefonia, né? Outra coisa, né, que já é uma tendência, é a realidade virtual para e-commerce. Então, você consegue ver o produto antes de comprá-lo, você consegue ver como vai ficar a maquiagem antes de comprá-la. Isso tem ajudado também as pessoas a aumentar a conversão delas em e-commerce. A realidade aumentada também, né? Um outro case que é bem interessante aqui, a Google não, desculpa, a NBA, ela consegue vender ingressos hoje para os jogos lá da playoff para quem está no mundo inteiro. Antigamente eles se limitavam a vender os ingressos para as pessoas que estavam perto do ginásio, na cidade ali do ginásio, nas cidades ao redor. Hoje eles conseguem vender, sei lá, se o ginásio tem capacidade para 40 mil pessoas, eles conseguem vender 300 mil ingressos. Então, todos os ingressos para as pessoas que vão fisicamente, e se você quiser ver do conforto do seu lar, como se você estivesse na primeira fileira, você compra um ingresso de $50 e você consegue assistir o jogo como se você estivesse na primeira fileira, você consegue trocar de câmera, você consegue sentar, né, virtualmente atrás da cesta, no meio da quadra, você pode olhar para o lado e tá ali o Jay-Z, a Rihanna, é muito louco. E agora é o meu momento mãe de Ná, para a gente finalizar sem me estender muito aqui. Algumas tendências que eu vejo para o futuro, né? Smartphone como um sensor de pessoas, então o smartphone ele está cheio de sensores ali que a gente pode utilizar, tem acelerômetro, GPS, enfim, um monte de coisa. Então, algumas empresas já usam o smartphone como sensor, de fato. Isso daqui é um mapa de calor de um festival de música. Então, as pessoas estavam ali utilizando seus celulares e isso só dele estar com o Wi-Fi ligado, por exemplo, já é uma conexão que a gente consegue ter e a gente consegue saber por quanto tempo as pessoas ficaram no palco A, no palco B, quais shows que tiveram maior número de pessoas, quanto tempo eles ficaram, de fato, dentro do festival, quantas vezes elas foram até o banheiro ou não, enfim, dá para saber um monte de coisa através dos sensores que o smartphone traz, né? Outra tendência é essa conversão do mundo offline, né? De levar a pessoa do online para o offline. O Google ele já tem essa nova métrica, né? O ROPO, que é a busca online e a compra offline. Então, ele consegue já perceber que as pessoas estão, de fato, indo até alguns lugares para comprar fisicamente, ele consegue fazer essa conversão. Então, você faz uma mídia, um anúncio online e consegue converter a pessoa no offline e ter um pouco desse controle, né, dentro das plataformas de mídia. Outra coisa é a personalização, como eu falei, né, usando a geolocalização, usando também muito aqui de aprendizado de máquina, né, das máquinas entenderem como as pessoas se comportam e começar a personalizar a experiência dos aplicativos para elas de uma maneira bem única, de fato, né? Então, só vou trazer ali na sua home do Netflix o que de fato você quer assistir, do que realmente você vai assistir, coisas semelhantes ao que você assistiu. Enfim, existem várias técnicas, inclusive, para fazer esse tipo de coisa. Velocidade, né? Como eu falei, a velocidade hoje ela é fundamental. Se você tem um site que demora mais de 3 segundos para carregar no celular da pessoa, você já está perdendo mais de 50% das pessoas para o seu concorrente. Então, a velocidade
é importante, cada dia mais o seu site tem que ser mais leve, tem que ter uma infraestrutura bacana para a velocidade dele ser bacana, e você ser encontrável, você conseguir dar uma experiência legal para o usuário. Premiações também é outra tendência que está rolando aí. Tem aplicativos que premia quando você convida uma pessoa para fazer parte daquele aplicativo. Tem muitos aplicativos dando premiação mesmo em dinheiro, ou 1 ano do aplicativo gratuito, enfim. A gente vê muito, assim, muito forte mesmo essa tendência de cada vez mais os aplicativos premiarem os seus usuários para que eles concluam alguma meta. Cupom de desconto, né? Eu nunca mais, faz uns 4 anos que eu não como no McDonald's sem usar cupom de desconto. É óbvio que eu vou usar cupom de desconto, e a maioria das pessoas agora na fila, você vê as pessoas já abrindo o aplicativo e usando o cupom, porque ali eles conseguem aumentar o engajamento dentro do aplicativo, fazer uma promoção, te levar até a loja, então é muito forte também essa tendência de cupons. E para finalizar, a tendência principal, né, que é a conexão 5G, que é uma conexão que a partir do ano que vem provavelmente já vai começar a funcionar de fato e vai começar a trazer uma conexão muito mais rápida, que vai permitir que a gente tenha muitos dispositivos conectados, funcionando em tempo real. Então, a sua casa toda vai estar conectada, o seu ar-condicionado vai estar conectado, desculpa, seu carro vai estar conectado. Então, se você quiser ligar o ar-condicionado da sua casa enquanto você está no metrô, para quando você chegar na sua casa estiver tudo fresquinho, você vai usar a sua conexão para isso. Não que hoje não seja possível, mas é que hoje a gente tem uma conexão, muitos dispositivos prontos para conectar na internet, mas a banda ainda não é tão larga para conseguir conectar todos esses dispositivos, né? A gente está falando de carro, geladeira, ar-condicionado, milhões de celulares, tudo isso está se conectando na internet, e o 5G vai expandir essa banda para que essa conexão seja mais rápida. E era isso, eu acho que eu me estendi um pouquinho aí no tempo. Tem aqui o meu QR Code para vocês me adicionarem no LinkedIn, vou adorar responder dúvidas e questionamentos a respeito disso, adoro falar sobre celulares, aplicativos, e-commerce, então estou à disposição também para conversar com vocês. Ciro, obrigado. Eu não vou poder abrir para as perguntas, mas sua apresentação foi impecável. Com certeza vou te seguir no LinkedIn e parabéns mesmo pelo conteúdo, muito, muito rico. Beleza, Obrigadão, viu? obrigado, Fernão. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde.